Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Já agradeço desde já a participação de todos vocês conosco aqui em mais uma live da VetNew. E nessa live a gente tem a presença de uma pessoa muito especial para a gente, uma grande profissional, né? Isso daí não é só nossa percepção, né? Por todo lugar que a gente roda aí no Brasil, a gente ouve feedbacks muito positivos, né? E essa profissional é a doutora Bruna Fonseca. E hoje a gente vai conversar sobre um tema extremamente relevante para a medicina veterinária, que é o profissionalismo veterinário, né? E trazendo a experiência, a bagagem, né, que a Bruna tem adquirida, tanto no campo quanto na área acadêmica. Então, professora Bruna, muito obrigado pela sua presença. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Rodrigo, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês, né? A VetNew, uma grande parceira. E você também te conhece há muito tempo, então fico muito feliz de estar aqui, principalmente falando desse tema que eu gosto bastante, a gente sempre conversa muito sobre ele, e me agrada realmente muito. Eu tenho e gosto dessa interação entre a academia e o campo, né, o profissional que está no campo e a parte acadêmica, eu acho extremamente importante, às vezes se separam, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma conversa muito legal aqui hoje. Espero que todos vocês gostem. Sem dúvida, será muito produtiva. Bastante experiência para agregar aqui para todos nós, sem sombra de dúvidas, Bruna. Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Tem gente do Brasil inteiro, pessoal de Sergipe, São Paulo, Rio Grande do Sul e por aí vai, né? Tem pessoal de tudo quanto é canto do Brasil aqui. Isso é muito legal de ver, né? Bruna, então o nosso propósito aqui hoje é falar de profissionalismo. E quando a gente fala de profissionalismo, a gente fala de procedimentos característicos de bons profissionais. E isso envolve alguns fatores, né? Dentre eles, envolve seriedade, ética, competência e responsabilidade, né? Então, eu queria primeiro que você falasse de uma maneira mais resumida, de uma forma mais ampla, da importância do profissionalismo no profissional, especificamente médico veterinário aqui hoje. Tá. Eu tô até acompanhando aqui, tem vários alunos, residentes, ex-residentes, ex-alunos meus, colegas que eu conheço acompanhando. Então, eu queria agradecer a todos. Se tiverem dúvidas, né, o pessoal pode colocar aqui, lá nos comentários, né, aqui embaixo. E sabe uma coisa, Rodrigo, que eu aprendi também na vida, profissionalismo, né? Essa parte de profissionalismo, respeito, ética. É uma coisa, né? Eu sempre gostei de ser uma pessoa mais correta possível, embora a gente saiba que o correto para a gente muitas vezes não é para todo mundo, né? Mas isso eu tenho tido mostras assim que tem funcionado realmente pelo feedback que eu tenho das pessoas, né? De tratar sempre as pessoas com respeito, de só fazer o que eu sei, né? A gente, principalmente na idade que eu tô agora com experiência, a gente cada vez faz só mais isso, né? A gente é mais, eu falei ontem, tô ficando velho, a gente é mais audacioso, né? Quando é jovem, mas desde de cedo seguindo essa linha, né? De seguir, fazer ética, não passar por cima de ninguém, falar o mínimo possível de outras pessoas, né? São regras básicas, né? Aquelas regras de ouro que muitas vezes ficam perdidas no meio do caminho, né? Então eu vejo muitas pessoas, como eu lido com alunos de graduação, pós-graduação, muito perdidos nesse sentido, sabe? E era uma conversa até que eu gostava muito de ter com os meus alunos sobre isso, sobre a evolução da carreira, contava mais ou menos como foi minha história, né? E como eu digo que tudo caiu no meu colo. Na verdade, não, é porque estava aberto o caminho, né? Eu não precisei trabalhar, mexer com ninguém, tirar ninguém do caminho para acontecer. As coisas foram acontecendo, porque era o meu caminho e não o caminho de alguém que eu tive que afastar para seguir. Eu acho que isso é o princípio, né? Saber o seu caminho, tomar responsabilidade por ele e ir, né? Mais ou menos o que eu penso, assim, resumidamente. Porque senão você deixa eu fico falando aqui o dia inteiro. Não, pode ficar à vontade. Não, pode ir tocando. Muito importante, né? Isso tudo que você comentou, né? Essa experiência, essa bagagem, né? Não vem de agora recente, né, Bruno? Isso é importante, né? De falar, né? Como você citou, né? Vem desde sempre nessa forma de atuação.
você acredita nisso, né? E acreditando nisso, trouxe para a prática, para a vivência, para o dia a dia e está colhendo os frutos, né, os resultados de tudo isso que você semeou desde lá de trás, né? Então, parabéns por isso. Não à toa você está aqui convidada para poder tratar do assunto, né? Parabéns e muito obrigado. Maravilha. Vamos lá, espero. E é muito interessante, Bruna, porque você tem uma visão bem privilegiada, eu diria, né? Enquanto professora, né? Você tem a oportunidade de acompanhar alunos desde o início da graduação, acompanhar o comportamento desses alunos, o pensamento, né? A conduta desses alunos enquanto alunos, né? Antes de ingressar no mercado. Você consegue também acompanhar esses recém-formados, né? Trabalhando no mercado, acompanhar a caminhada deles, né? Então, sem sombra de dúvidas, além do seu conhecimento particular, acaba agregando muito conhecimento através da percepção desses alunos, né? E até queria saber, Bruno, você percebe de uma forma clara, de uma forma evidente, uma grande diferença no caminho profissional, no sucesso profissional dessas pessoas que mostram mais profissionalismo? Assim, com certeza, né? E aí entrando já em outros pontos que acabam todos, né, no profissionalismo, as pessoas que assumem a responsabilidade, né? Eu vejo as pessoas que são mais responsáveis, que assumem, né, a sua educação, que vão atrás, o sucesso é muito maior. Pessoas mais independentes, que não ficam tão dependentes. Eu vejo isso muito em alunos, né? Alunos que trazem conteúdo. Isso é interessante, né? No último ano, eu dou aula de cirurgia, técnica operatória e cirurgia. E foi bem legal, foi uma turma bem gostosa, tinham vários alunos muito desprendidos, né, e que ajudavam, discutiam, traziam os seus próprios conteúdos, e eu tenho certeza que esses alunos vão se destacar. Não tem nem o que falar. Já está muito claro que eles vão se destacar. Não são pessoas que ficam simplesmente copiando, que vai cair na prova, questionando se aquilo vai cair ou não, se a matéria vai cair. Não, eles estão lá para aprender, discutir se isso está certo, se está errado, não tem medo de se expor. Então, mostra uma atitude, né, que faz a diferença. E a mesma coisa nos residentes. Tem aquele residente que, para cada passo que o cavalo dá, pergunta se é isso mesmo, e agora que eu faço? Ou não, vamos fazer um procedimento cirúrgico, mas eu não sei ainda qual é. De repente vem o residente com um artigo, uma tese, entrega na sua mão. Ó, tem esse aqui, fulano faz assim, assim, assim. Acho que a gente poderia fazer isso, ou se não poderia fazer aquilo. Não tem comparação, a diferença de sucesso é evidente, evidente. Toma as rédeas e vão embora. Isso é evidente. Perfeito, maravilha, maravilha. Só aproveitando, lembrar para o pessoal aí, se você acha que esse tema pode agregar, e eu não tenho dúvidas que pode agregar para colegas seus veterinários, estudantes de veterinária, só compartilhar a live aqui embaixo, tá? Nesse aviãozinho de papel. E podem mandar dúvidas, tá, pessoal? Reforçando o que a Bruna já falou, a professora Bruna já falou, podem mandar dúvidas aqui que a gente vai acompanhando aqui, tá ok? Bruna, e entrando já nesse assunto... É legal quando vem as dúvidas que a gente sabe os problemas, né? Desculpa. Exatamente. Imagina. Exatamente. E, Bruna, entrando nesse assunto, né, mais profundamente do profissionalismo, né, a gente falou a respeito da seriedade. E aí eu queria saber de você, com base na sua experiência prática, qual que é a importância, na sua opinião, da seriedade do profissional? A seriedade eu vejo como encarar a responsabilidade e tomar para si, né? É uma coisa que até o pessoal brincava comigo quando eu fazia... Os professores me enchiam o saco quando eu estava na residência na Unesp, né? Que eu parecia a dona do lugar. Mas não porque eu mandava em tudo, mas eu estava sempre... tem que ir de branco? Eu estava sempre de branco impecável, né? E saía lavando tudo. Inclusive, se tivesse algum professor atrapalhando, botar de lado e continuava limpando. Então, sempre... tudo muito organizado, e eu tomava aquilo como meu, né? Então, isso é uma coisa fundamental, tomar como se fosse seu. Não importa o que você está fazendo, qual é o seu objetivo, mas quando você está envolvido com alguma coisa, tomar como seu. Mesma coisa, e não precisa ser um lugar, um hospital, mas a sua formação, né? Toma como sua, que é, né? Como sua que é, e trabalha como chefe, né? Você tem que ser o chefe da sua carreira, da sua vida, do seu aprendizado.
Então, eu acho muito importante essa questão, se responsabilizar por, por tudo, né? É que até é um lema que eu prego lá com os alunos, né? Tomar as rédeas do próprio conhecimento. E quando você se responsabiliza, a vida se torna muito leve, eu acho. Não culpa, né? Responsabilidade. Quando você toma as responsabilidades para si, as suas responsabilidades, as responsabilidades do ambiente onde você está, fica tudo mais fácil. Pelo menos eu me sinto confortável. Porque é mais fácil, né? O que a gente pode controlar, o que está com a gente, é fácil de controlar, né? Não gera ansiedade, que inclusive é um problema atual, né? De excesso de responsabilidade, de depressão. Pode ser justamente por isso, né? Não tomar para si e tudo isso na forma de responsabilidade, não de culpa ou alguma coisa ruim, né? Responsabilidade não é ruim. Não vejo como Perfeito. algo ruim. Perfeito. Muito, muito interessante essa percepção, né, de tomar o lugar como o seu, né? Porque quando a gente enxerga algum lugar como o nosso, a gente se preocupa, né? A gente tem mais zelo. E quando a gente tem mais zelo, a gente acaba entregando Uhum. resultados melhores, né? Isso acaba sendo uma coisa natural. Muito, muito legal você ter falado sobre isso, Sim, Bruno. Me fez lembrar agora de uma frase é. que meu pai sempre falou, né? Em todo lugar que você for, na hora que você sair, busca deixar melhor do que quando você chegou. Né? Então, Sim, acho que sim. tem bastante a ver com isso, né? De agregar no local que você tiver. Isso é muito legal, muito legal. E a gente tem aqui, Não Bruna, tem que dar. Hum, pode pode falar. falar, me desculpa. Não, não, pode falar aí, eu tô Perfeito. A resmungando. gente tem aqui o Hélio Itapema, grande parceiro, grande profissional, contribuindo com a gente aqui nos comentários, falando que a atitude é tudo, né? Que é exatamente o que ele pensa, e os estagiários que não têm medo de errar, né? Isso daí faz muita diferença, né? Porque os erros Sim, são fonte de aprendizado, né, Bruno? é. Não pode ser louco, né? Mas, mas é claro, é tentar sugerir, é o tipo de pergunta e o tipo de pensamento, né? Eu sempre falo para os alunos, eles têm que pensar, sempre se colocar no lugar. Quando eu dou uma aula de tala, eles têm que pensar, e se fosse eu? Se eu tiver que sair daqui hoje e fazer uma tala, se eu tiver que sair daqui hoje e castrar um cavalo, o que eu preciso ter? E se eu não tiver isso, o que eu posso substituir por alguma coisa? São essas perguntas que as pessoas precisam começar, porque elas precisam se ver como um profissional, né? E fazer. Eu lembro quando eu tava, mesmo na residência, às vezes demora um pouco para as pessoas caírem na real, que não vai ser aquela vida do hospital veterinário universitário, né? Eu lembro quando eu era residente, tinha o Chico, era meu R2, e toda vez que a gente via um procedimento novo, a gente sentava juntos, porque eu trabalhava, já tinha trabalhado, ele também tinha uma clínica, e a gente já pensava, quanto que a gente vai cobrar? Tudo que usa no procedimento, nossa, a gente fazia a lista de tudo que era utilizado, corda, tudo. Se a gente não tinha, o que precisava comprar, qual era o preço do procedimento, o custo e quanto a gente poderia cobrar. Então, a gente tinha uns caderninhos que a gente ficava discutindo tudo isso, sabe? E eu vejo, às vezes, falta, né? É uma preparação. Então, quando eu estava na graduação também, a minha graduação, eu tive muita sorte, em Viçosa eles formavam muito para trabalhar, para ir embora. Né? A gente tinha especialização, mas eram uma ou duas vagas, não tinha pós-graduação na área de clínica, em cirurgia, e eles preparavam a gente para formar. Inclusive o professor Jorge, né, que é do VetCheck, agora que foi meu professor de cirurgia, ele é muito prático também nesse sentido, ele fazia essa interação. Provavelmente foi uma grande influência. Ele trazia do campo, ele ensinava como falar com o proprietário. Na prova ele ensinava, pegava o telefone assim, ó, como é que a gente vai fazer? Igual cirurgia de arpejo, funciona? Você vê, eu lembro até hoje dessa aula de arpejo. Ele pegava o telefone celular dele e falava, ó, como é que a gente fala? Olha, você não pode forçar a pessoa a fazer a cirurgia, porque ela não é 100% efetiva. Então você fala, explica, 80%, aí você fala, e aí o cara vai falar, eu faço ou não faço? Você fala assim, ó, se fosse meu, eu faria, mas quem decide é você. Sabe? Então são coisas que me marcaram e que pode funcionar muito mais do que porcentagens de sucesso, do que muita coisa. Então eu lembro até hoje dessa aula. Né? Você vê que pequenas coisas que agregavam para o futuro mesmo. Né? Então é bem legal. Então acho que faz a pessoa que toma a frente, o estagiário que mostra interesse, eu quero saber porque eu vou ter que fazer amanhã. Não hoje, mas amanhã, daqui a pouco eu vou ter que fazer. E aí?
que eu uso? Eu acho que as pessoas que pensam assim realmente têm mais sorte, né? Mais sucesso. Maravilha. Já fica aqui mais uma grande dica da doutora Bruna, né, para quem está acompanhando, que é não só assistir, mas se colocar no lugar, né, de veterinário para poder ir aprendendo. E aqui a gente tem alguns comentários, Bruno, gostaria que você comentasse aqui, né? Vetgram colocou: vejo muitos residentes optando pelo mestrado, mesmo sem ter certeza que quer ser docente. Qual a sua opinião sobre isso, Bruno? É péssimo, né? Mas é assim, a pessoa vê como um prolongamento, né? Como se fosse um prolongamento natural para aprender mais, mas na verdade não é, né? Eu sou totalmente contra a pós-graduação para quem não quer seguir a carreira acadêmica. Vale muito mais fazer uma pós-graduação lato sensu, né? A gente tem várias hoje no Brasil, fazer cursos, especializações, pós-graduações, do que o mestrado, né? Com a pós-graduação a gente vai aprendendo cada vez mais sobre cada vez menos, até chegar lá no doutorado, você sabe, isso é uma proteína da célula, mas você para de trabalhar normalmente, né? O normal é que se afaste do campo. Então, se a pessoa não quer seguir a vida acadêmica, eu não aconselho, não é uma progressão natural, não é. A residência parou ali e aí você vai seguir para um lado ou para o outro, né? Que eu acho que a residência é fundamental para os dois, mas não faça. Excelente, Não Bruno. faça. Compacto da sua percepção, percebo que acaba sendo até um desvio de rota, né, Bruna? Se o objetivo da pessoa não é a área acadêmica, acaba havendo um desvio de rota ali, uma dedicação para algo que não vai ser tão proveitoso depois, né? Sim. E, Bruna, a gente tem mais uma pergunta aqui da Cássia Teodoro. Ela colocou: olá, pessoal, entrei na faculdade com mais idade, tenho 39 anos e terminarei a faculdade no ano que vem. Tenho muito medo de não conseguir emprego pela minha idade. Eu acho que não tem tanta relação. Assim, é claro, fica muito mais difícil fazer uma residência. E por que eu digo? Fisicamente, é super estafante, dorme pouco, come mal. E isso com 20 anos é fácil, né? Com 30, 40 é mais difícil de encarar. É bem desgastante. Tem até aqui o Railson, que está assistindo a nossa live, ele fez acho que com 32. Quando ele entrou, ele fez da minha primeira turma de residência, ele era mais velho do que eu, quando ele entrou na residência. Então, ele pode até dar um depoimento aqui nos comentários depois, que não é fácil. Não é fácil fazer com mais idade. Agora, fora isso, acho que a competência, hoje em dia, não tem a ver com juventude. Pelo contrário, né? A gente entra mais maduro, aproveita muito mais a faculdade, eu acho. Né? Jamais deixaria um filho meu entrar com 17 anos na faculdade. Jamais. Pelo menos 20. Vai trabalhar, vê se é isso mesmo que você quer, porque a profissão é para ganhar dinheiro. Não é porque a gente gosta de... o que você gosta de fazer para ganhar dinheiro. Aí você vai trabalhar, vê que precisa de dinheiro, aí depois você vê se o que você gosta de fazer para ganhar dinheiro demanda uma faculdade. Às vezes não. Quero ser padeiro, né? Estudar, a gente vai ter que estudar o resto da vida. Formalmente ou informalmente. Eu quero ser pintor. Tanto faz, pedreiro, ganham muito melhor do que eu. São só escolhas. Eu gosto de estudar, gosto de dar aula, então o caminho que eu tenho que seguir é esse. O fato de eu ter, sei lá, um doutorado não quer dizer nada. Não me torna melhor que ninguém. O fato de ter uma faculdade não me torna melhor que pedreiro, que padeiro, que ninguém. Né? Tem vários empresários que não, mal têm até o segundo grau, nem sei se é segundo grau hoje em dia, mas não tem nada a ver. Então, a idade, eu acho que, pro geral, não tem problema não, tá? Não tem problema nenhum. Excelente. Tem umas perguntas aqui também. Perfeito. Se quiser ir tocando aí também, Bruno, fica à vontade. Vou falar aqui da Equimed Study, do perfil. Como lidar com colegas estudantes que já te tratam como um concorrente e agem de má fé. Mas o que eles fazem? Na faculdade? Não tem nada disso, não. Como é que vai ter concorrente? Não tem, não. Ninguém tem concorrente, não. Cada um é cada um. Uma percepção diferente, né, tem Bruno, que a ver respeito de concorrência. Sim, se é você que está percebendo isso, às vezes nem sei se gera da pessoa, se a pessoa está agindo de má fé, conversa com ela. Né? Eu odeio deixar coisas mal resolvidas, sabe, Rodrigo? Eu gosto de perguntar. E se Excelente. Eu vejo que a pessoa tem uma fé, se tiver uma terceira pessoa para estar junto de testemunha, então melhor ainda. Eu pergunto, vejo duas pessoas, já vou lá e pergunto para ter testemunha. Ah, não, muito chato isso. Isso é só peso para a vida. Tá?
Eu estou também numa onda de minimalista. Estou minimalista. Só altas tecnologias, a casa, uma TV enorme, um computador. Meus discos já dei eles, meus CDs, livros, nada físico. Excelente. Ah, lá, tá cheio de aluno minha aqui. Amanda tá lá como é que é? Na USP de Pirassununga, não sei se ela já terminou a residência lá. Fernanda, tem outros aqui do Crescer Vet. Se você tivesse que dizer uma habilidade não técnica, essa aqui se você tivesse que Legal. dizer uma habilidade não técnica para o estudante desenvolver antes de se formar, qual seria? Eu acho que é a responsabilidade. Né? Nesse sentido que a gente falou, pegar para si a responsabilidade da sua vida, né? Tomar para si as rédeas da vida e aproveitar os professores não estão lá só para dar aula técnica, né? Estão lá para falar da vida, pelo menos a maioria, né? Ou alguns deles. Então, acho que seria isso, desenvolver essa responsabilidade, essa curiosidade pelo caminho da forma certa, né? Como que eu faço, porque é esse tipo de raciocínio que não é técnico que ele deveria desenvolver. Além disso, a gente deveria aprender, né? Quando a gente está na universidade, eu falaria mais a ser culto, né? Porque a universidade não te dá cultura. Né? Então, se encha de cultura que você já será uma pessoa melhor. Leia, ouça música, cinema, teatro, tudo, né? Se encha de cultura e você será uma pessoa melhor. Com certeza, muito melhor. Tá? Excelente, Bruno. Excelente, grande diferencial, né? É. Maravilha. Bruna, falando a respeito da seriedade, né? Eu vejo que tem algumas pessoas que confundem seriedade com ser sério, né? E não necessariamente você precisa ser sério, uma pessoa fechada, para poder ter seriedade profissionalmente falando, né? Sim. Inclusive, a gente tem vários exemplos de diversos profissionais que são super bem humorados, né? Se relacionam super bem e que são super sérios, né? Tem uma seriedade muito grande profissional, né? Sim, sim. Não tem relação, né? Apesar de eu também ser uma Exato. pessoa séria na maior parte do tempo, não sou tão assim brincalhona, mas é diferente, não tem nada a ver com ser ranzinza, com ser chato, né? Não tem nada a ver. Isso aí vocês podem esquecer, não quer dizer não sorrir nunca, não brincar. Você pode ser descontraído, só que está dentro do limite, né? A questão é manter a postura. Tudo é postura. Isso é uma coisa importante também. Vejo pessoas que saem, né, da postura profissional, que seria mais do que seriedade, né? Manter o profissional mesmo que seja brincando. Né? Então, talvez essa que seja a diferença, né? Perfeito. Ó, aqui, ó, o JV Cortes também, ó, ele falou de novo no assunto que a gente já tratou do mestrado, da pós, se não faz falta para conseguir um bom emprego mesmo que seja campo. Olha, a não ser que o emprego demande, eu vou contar a minha história. Quando eu me formei, teve greve, eu me formei em abril, né? Prestei residência, não passei, porque a residência começava em março, eu me formei em abril, mas, enfim. E aí eu me preparei durante um ano para prestar de novo. E para isso eu fui trabalhar numa clínica veterinária de pequenos, um amigo do meu pai, né? E eu continuei trabalhando nessa clínica de pequenos depois que entrei na residência, fazia plantão lá quando não estava em plantão na residência. No mestrado eu continuei trabalhando lá nessa clínica, doutorado. Então, quer dizer, eu trabalhava lá na clínica, eu fazia cirurgias ortopédicas, que eu aprendi lá na residência, isso aí também, ó, eu fui aprender quando ficava fechado o centro cirúrgico de grandes, eu ia assistir cirurgia de pequenos, aí eu fazia cirurgia ortopédica na clínica que eu trabalhava. Só que assim, e aí a gente estava com um problema na clínica, que a gente estava perdendo muitos gatos, estavam morrendo muitos gatos, porque quando eu me formei, gato era um cachorro pequeno. Hoje em dia, claro, é uma espécie totalmente diferente, né? A gente estava perdendo muitos gatos. E aí, uma veterinária que já trabalhava lá foi fazer uma pós de medicina felina, né? E quem que estava resolvendo o problema da clínica? Eu, que era professora doutora, dava aula na Unesp já na época, professora doutora, era a veterinária mais graduada da região,
sem dúvida, da grande região, num raio de 300 quilômetros, era a veterinária mais graduada que trabalhava na clínica, mas eu não resolvi nada, não servia de nada. Quem resolveu o problema foi a veterinária que foi fazer um curso de felinos, e aí parou de morrer os gatos. Então, acho que para o dia a dia isso não importa. Não importa meu mestrado, doutorado. Né? Eu falo, mas assim, também o meu caso foi muito particular. Né? O mestrado e o doutorado mudaram a minha vida. Né? Principalmente o mestrado, foi onde começou tudo que trabalha com coluna. Mas quantos, né, que a gente vê trabalhar assim, que tem essa sorte que eu tive, né, de fazer algo que muda a vida e que seja tão prático. Infelizmente, hoje em dia, cada vez isso é mais difícil, né, por causa da pressão dos professores, linhas de pesquisa. Então, a gente tem um tema fragmentado. Né? Quando eu fiz, não era um tema, coluna. A gente tem que atender coluna, então tem que saber tudo. Então, foi uma coisa diferente. Hoje em dia, dificilmente a gente vai encontrar um trabalho assim, né, no dia a dia. Mas não faz falta, não. Para trabalhar, mestrado, doutorado, gente, é acadêmico. Faz curso. Sim, top de curso. Isso é legal. Curso, pós-graduação, especialização, isso é ótimo. Agora, mestrado e doutorado é acadêmico. Acadêmico. Vocês vão ficar, dependendo de quem vocês pegarem, vão ficar fora do mercado de trabalho durante 6 anos. E acaba jogando contra, né, Bruno? Essa é a questão, né? Joga. Porque você fica 6 anos lá e depois tem que cair no mercado. Ninguém te conhece, que você está no laboratório. Tá fechado, séculos, né? Não tá, e aí só sobra. E aí só Maravilha. Sobra da aula. Esse que é o pior. Só sobra da aula. Aí a pessoa vai ser professor porque é o que sobrou. Não por escolha, né? Não por escolha. Bruna, a gente tem comentários aqui. Jéssica Dantas falando, doutora Bruna, fala sobre a residência em universidade e em clínicas particulares, prós e contras. Então, universidade e clínicas particulares. Uhum. Olha, difícil, assim, cada um tem, mesmo dentro das públicas, dentro das particulares, são totalmente diferentes. Né? O que eu sempre falo, eu acho que o que você quer trabalhar, com que raça, em qual região. Uma das melhores formas de você entrar no mercado de trabalho numa região é fazendo a residência. Né? Porque os proprietários vão levar no hospital, vão te conhecer, os veterinários do hospital vão te conhecer, vão te indicar, depois se você fizer uma excelente residência, vão te indicar. Então, eu não consigo ver assim, uma diferença, se é bom ou se é ruim. Eu acho que mesmo dentre as públicas, tem muita diferença entre si e das particulares também. Então, eu acho que você deve ir, independente se é público ou particular, ir porque é a região que você quer trabalhar, é a raça que você quer trabalhar. E, atualmente, nas públicas, a pessoa tem que ficar atenta, porque as bolsas do MEC, elas são bolsas para profissionais da saúde. Então, tem uma carga horária grande em saúde pública, independente da área que você fizer. Então, eu faço cirurgia de grandes, não importa. Você vai ter uma carga horária, quase 1/4 do curso voltado para a saúde pública. Então, isso é uma coisa que pesa, provavelmente. Né? Isso pesaria. Perfeito. Bruno, um outro comentário que nós temos aqui, do Igor Pevetti, é um profissional que errou muito na carreira, mas chegou no objetivo. E outro que só acertou. Qual que é a sua opinião? Né? Quem tem mais a ensinar aí? Difícil. Tem gente que não aprende nem com erro, nem com acerto. Eu acho que, assim, depende muito da pessoa. Né? A gente aprende com erro, aprende com acerto, e depende muito do momento. Sabe? É interessante. Ano passado, eu adoro tênis. E o Nadal, Rafael Nadal, ele estava falando que ele, particularmente, ele aprende muito mais com as vitórias do que com os erros. Porque mas aí porque ele consegue ser crítico o suficiente para ver que ele não foi perfeito. Não é porque eu acertei que está tudo ok. Ele consegue ver os pontos falhos e corrigir, só que ainda mantendo a moral alta. Né? Que ele fala que quando ele perde, ele fica muito abatido durante um tempo. Então isso é ruim para ele. E o que impede, às vezes, dele aprender. Então, acho que o mais importante é ter esse senso crítico. Dando tudo certo ou dando tudo errado, né? O que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado. Eu acho que vai do ponto da crítica da pessoa. Não pode se sentir um Deus, né? Porque deu tudo certo. E aí, quando dá tudo errado, a pessoa fica frustrada. Ou que dá tudo errado e continua, no final dá certo. Não sei quem aprende mais. Acho que é difícil dizer isso. Depende muito da pessoa. Isso é individual.
Nenhum dos dois. E vai ser difícil os dois, viu? Ó, tem que estar com muita azar para dar tudo errado. É percepção também, né? Excelente, Percepção. excelente. Tudo é questão de perspectiva, né, Bruno? Dá para aprender com acerto e aprender com erro, né? Vai de cada um. Ah, É, sim. vários Tem que ser. comentários Principalmente com super acerto, tem positivos. que. É. Vários comentários super positivos aqui, viu, Bruno? Um deles aqui, a Ah, Valéria Marialva colocou: amei a simplicidade das opiniões, precisamos de profissionais humildes. Muito legal. E aqui tem mais uma pergunta, que é se você aconselha estágio em qual período da graduação? Desde o primeiro, é bom? eu fiz desde o primeiro, fiz no hospital. Tudo é aprendizado. Eu aprendi a da injeção. Então, quando chegou, eu fazia tudo. E a gente, logo que eu entrei na faculdade, teve greve. Funcionário, professor, só que o hospital continuou. E a gente tinha que fazer tudo. Lavava, lá na época era seringa de vidro, lavava a seringa de vidro, lavava agulha, lavava luva de cirurgia, lavava faixa, aquelas faixas nojentas e curativas, porque lá não dava para reutilizar. Inclusive, quando eu fui para Botucatu, a primeira vez que eu vi uma seringa indo pro lixo, eu quase pulei no lixo para pegar a seringa de volta. Não estava acostumada com nada descartável. A gente lavava, secava, enrolava, lavava centro cirúrgico. Nossa, foi maravilhoso. Que não seja técnico, que seja pelo caráter, sabe? Eu acho que a gente aprende muito, aprende a limpar baia, aprende a ver água, o que é uma boia de bebedouro. Nossa, nem tem o que falar, tem que fazer sempre. Sempre que possível ter essa experiência, sempre. Nem tem o que falar. Excelente. Excelente, Bruno. Ó, o pessoal aqui da quiropraxia aqui, ó, chora na live, ó. Essa é uma turma que eu gostei muito da aula para eles aqui. É que depois não adianta, também, ó, não adianta ficar chorando nas lives depois que faz bobagem, tá? Maravilha. Vamos ver, aqui tem várias, né? Vamos Tem ver. uma aqui da Maria Carol, né? Pode Falando falar. da falta de Ah, algumas aulas práticas durante a graduação, demonstrando práticas por vídeos, questões de bem-estar animal, demonstração de práticas por uhum. vídeos, etc. Prejudica a formação do profissional para o campo? Como lidar com isso? Com essa ausência dessas aulas práticas? Eu poderia falar que não, mas eu vou estar mentindo. Claro que interfere. Nossa, sabe uma coisa que me chocou quando foi? Eu não lembro, acho que faz 1 ano ou 2, que eu fui dar uma aula de castração de cães, né? Porque a professora de pequenos, ela não pôde ir. Eu dei aula de castração de cães. E os alunos não sabiam cateterizar a veia. Aí eu perguntei, mas você nunca colocou um catéter? Não, nunca coloquei um catéter. Não é possível que você chegue no 4º ano da aula, pro 4º ano, e não sabe colocar um catéter. E isso, quando a gente fazia, né, em animais, por exemplo, fazia a castração, a gente tinha que se virar. A gente tinha que ir lá, cateterizar. Então, eu acho que a gente fazia mais, colocava mais a mão na massa, né? E, enfim, sondar cavalo, eu sabia palpar transetal, eu sabia sondar cavalo, passar sonda nasogástrica, cateterizar, sabia fazer tudo. Todo tipo de injeção, em todo lugar, quando me formei. E eu vejo que as pessoas, às vezes, entram na residência e não sabem. Né? Pode ser pela falta da prática, pode ser. Eu já fazia cirurgia muito bem, né, quando eu saí. Porque sempre que tinha alguns animais que eram destinados à eutanásia, que vinham da rua com qualquer outros problemas, a gente ia lá e operava. Passava o dia inteiro operando, cachorro, por que fosse. Vai descartar um bovino. Vai ser descartado, então vamos aproveitar, vamos estudar, né? Eu acho que faz falta, sim. Agora, se alguém vier falar que é uma pena isso, eu espero que venha o estudante falar disso, porque a culpa é deles, né? Claro que tinha excessos. Tinham muitos excessos. Assim, era um absurdo antes. Mas a gente agora saiu do nível do equilíbrio para o excesso, né? De alunos não quererem descornar. Lá em Viçosa não tem tanto problema, não querem descornar porque o animal não precisa disso, mas é para o meio de produção, para as vacas não se machucarem, é o proprietário que está pagando para a gente fazer essa descorna. Né? Então, mas assim, eu vejo um problema, mas acho que aqui em São Paulo, mas lá em Viçosa eu não tenho tanto problema nas aulas de cirurgia, mas eu sei que aqui não quer castrar, o animal não precisa ser castrado, ele não quer ser castrado, né? Ninguém quer ser castrado, mas precisa, o animal ele precisa estar com outros para trabalhar, enfim. Né? Então, acho que chegou num nível, inverteu. Né? Eu acho que é sempre necessário, eu vejo os dois lados, tinha que ter isso. Era horroroso antes. Né? Era nada, né? Era um material o animal. Vamos eutanasiar 5, eutanasiar 6. E hoje chegou no equilíbrio,
ótimo, a gente conseguiu, de repente começou a desandar de novo, sabe? A gente teve alguns problemas lá em Viçosa, mas hoje em dia a gente não tem. Mas é principalmente com cães, né? Em grandes animais é mais difícil, mais difícil. Embora a gente tenha sido denunciado uma vez que o animal entrou em choque, caiu no chão, a gente começou os residentes batendo nele para tentar acordar, levantar. Ixi, uma denúncia, que tá maus tratos, batendo no cavalo deitado, enfim. Muita cautela, né, Bruno? A verdade é essa, né? Tem que entrar Tem que no bom ter. senso, né? Sem exageros, né? Não, Perfeito. tinha muito exagero. Era horroroso, mas antes, não. Graças a Deus evoluímos bastante, com certeza. Ainda bem, não, tudo é necessário, tudo é necessário. Quando para chegar no equilíbrio. Quando está desequilibrado, precisa de um choque, né? Para Perfeito. melhorar. E foi uma grande melhora. Aqui, ó, Maravilha. Vet Anatomist. A moda agora é ser especialista, mas as pessoas esquecem de construir a base. É melhor demorar um pouco para se especializar, ir consolidando a base ou sair da faculdade e afunilar numa especialização. Olha, especialidade, para ser especialista demora muito. Não é assim, não. Falar, eu sou especialista em alguma coisa. Você pode direcionar. Eu acho que você tem que construir uma base. Eu sou adepta do básico bem feito. Porque nada se perde nessa vida. Nada. O que eu aprendi operando cachorro, atendendo parvovirose, eu uso até hoje. O que eu aprendi atendendo vaca, eu uso até hoje. Então, por exemplo, eu sou ótimo a pegar veia. E eu aprendi com cavalo? Não, aprendi com gato. Cateterizava cefálica de gato com uma facilidade fantástica. E hoje em dia, quem coloca, cateteriza um gato, cateteriza qualquer cavalo, qualquer veia no cavalo. Então, Outro. nada se perde. Potro, qualquer veia desse tamanho assim, ó, fácil. Né? A Fernanda pode aqui falar melhor. Mas nada se perde. Eu acho que a especialização vem vindo, né? Você pode ter uma área de preferência, mas para você realmente se tornar especialista, demora muito. São horas e horas de estudo e prática para falar não sou especialista. Né? É complicado. Então, Com certeza. vai no básico, tem que seguir uma linha, mas... O básico, muitas vezes as pessoas pensam o básico como uma palavra que até tira o valor das coisas, né? Mas o básico é o essencial, né? Você não pode deixar de ter, né? Tem que ser muito bem feito. Uhum. Bruno, a gente teve mais um comentário aqui da Ana Carol, LC, perguntando: acham válida a busca por estágio em diferentes áreas e especialidades durante a graduação e a procura por cursos complementares à profissão, como os de comunicação, liderança? Sim, agora, quanto à variedade, acho que vai de cada um também. Eu já entrei sabendo que eu queria trabalhar com cavalo, clínica de cirurgia, então sempre direcionei nessa área. Agora, essas outras áreas é importantíssimo, né? Porque a gente não vai viver só de técnica depois que se formar. Até naquele congresso de residentes que o pessoal da USP fez, me perguntaram qual foi a sua maior dificuldade depois que me formei. Cobrar, sem dúvida nenhuma. Cobrar. Não fazia ideia, né? Como fazer propaganda no meu negócio, quanto cobrar. Nossa, nada, não sabia nada. E o técnico sabia. Você falava, você caça esse cavalo castro, mas quanto que é? Esse castra 3 é o mesmo preço? Enfim, os cursos complementares valem muito. Isso vai enriquecer muito. Eu não sei se ainda tem lá em Garça. Eu achava, na época que eu estava lá em Botucatu há muito tempo, eles tinham um pet shop lá dentro. Eles davam aula de gestão, era bem legal. Eu achei que era uma coisa bem, principalmente lá para os anos 2005, alguma coisa assim, bem evoluída. Eu admirava muito esse pessoal de Garça que tinha essas aulas lá de gestão, né, como de comunicação, é bem legal. Legal, Bruno. Muitas vezes os alunos eles têm uma visão fechada na parte técnica veterinária, né? Mas não fazem ideia muitas vezes do quanto a gente é exigido no mercado de trabalho, né? Depois de se formar em outras áreas, né? Em outras competências aí na área comercial, na área de marketing, de comunicação, com certeza é fundamental, né? Maravilha. Tem até o Vitor é meu aluno também. Ele perguntou onde buscar o conhecimento sobre direitos, leis, exercício legal da profissão. Acho que o CFMV, não é? Tem um guiazinho do veterinário, de algumas práticas para eutanásia, de cirurgia. E hoje em dia é muito fácil achar isso na internet também. Tem vários advogados que trabalham na área médica que podem auxiliar nessa parte de eutanásia, de consulta de cirurgia. Tem algumas regras do CFMV.
recomendações, aquele código de ética do veterinário, fala algumas coisas sobre isso também. Dá um direcionamento, né? Maravilha. Uhum. Bruna, e a respeito, falando, a gente também falou que dentro do profissionalismo está a questão da ética, né? E falando de ética especificamente, né, com a sua bagagem, com a sua experiência, tanto no âmbito acadêmico, né, quanto na área do campo, o que você já se deparou, já percebeu ou percebe, né, de atitudes éticas de profissionais da área e atitudes antiéticas, né? O que você observa e tem a agregar a respeito do assunto? O que você acha a respeito disso? Eu acho que, falando da falta de ética, muito vem como base principal é vaidade. Achar que a sua verdade é maior que a do outro, né? Então, por exemplo, lá no meio, a campo, é você falar mal de um profissional que fez um procedimento, né? Muitas vezes tenta ganhar o proprietário falando mal do procedimento do colega. Agora, procedimento não se discute. Primeiro, procedimento não se discute. Mesmo que você ache errado, seja absurdo, fala com o colega, né? E além da vaidade é isso, é fofoca, né? Não falar diretamente com a pessoa. Se você não tem coragem, não tem abertura de falar diretamente da pessoa, não fale para terceiros da pessoa, principalmente de procedimentos, né? Não entre nessa. Isso te afasta, porque aí um conversa com o outro e você já fica marcado como veterinário que critica procedimentos dos colegas. E isso vale muito para o meio acadêmico, entre residentes. Sempre vai ter aquele residente que critica os residentes e acaba ficando isolado. Isso a gente vê, é uma dinâmica clara. Sempre acontece. Aquele residente que não se dá bem com os outros, pode ver, é quando ele não consegue se acertar nesse âmbito da ética. E professores também acontece. Professores e alunos, infelizmente, né? E isso entra muito também naquele conselho que eu dei de ter cultura, né? A pessoa que tem mais o que fazer da vida, além da veterinária, além do trabalho, se preocupa menos com a vida dos outros, né? No grau de importância, tem gente que o trabalho é o único, né? Não tem mais nada aqui embaixo, só tem o trabalho. Então, é claro, tudo é um furacão, né? Se você tem mais o que fazer da vida, fica tudo muito menos importante. E isso faz com que você naturalmente não precisa nem se forçar a ter uma ética, a trabalhar bem com os colegas, seja na universidade, seja a campo. Só de você ter mais o que fazer, mais o que pensar, né, mais o que se importar, já ajuda. Então, eu não sou uma grande filósofa da ética, mas eu vivo sobre esse ponto, né? Viva, deixe viver, não leve nada para o pessoal. Muitas vezes a gente pode comentar sobre um procedimento ou falar sobre alguma coisa, dar uma opinião. Você precisa saber, e o colega precisa saber que não é pessoal, né? Ou não deveria ser. E não é pessoal quando o seu trabalho não é a sua vida. Quando o trabalho é a sua vida, tudo é pessoal, dentro do trabalho, né? Excelente, Bruno, excelente. Muito, Então, muito acho que legal. é mais ou menos isso, não sei se eu respondi. Não, excelente, respondeu muito bem, sem sombra de dúvidas. Bruno, tem algumas perguntas aqui, algumas meninas perguntando a respeito do que acha da dificuldade de mulher para poder trabalhar a campo, né, na área, né, na área de grandes. Uhum. Mudou muito isso, né, Bruna? Né? Já mudou bastante, Nossa, né? Qual que é a sua percepção? Olha, eu só percebo quando alguém pergunta se tem alguma coisa, porque, assim, o que eu mais senti dificuldade foi mais pela idade, quando eu me formei, do que por eu ser mulher. Eu até brinco que eu queria ser homem para poder ter barba, porque homem deixa barba, parece mais velho, mulher não tem como, né? Então eles acham que você é estudante. Eu lembro que eu dava aula já na Unesp, mas você já é formada? Não, isso não é possível, né? Então nunca tive. E no meio do cavalo só tem mulher, gente. Eu não sei qual que é o problema. Tem áreas, é claro, tem mais homens, por exemplo, cirurgia, ainda é a maioria masculina, mas tem muita mulher cirurgiã. Eu acho que é mais por afinidade do que porque o mercado não absorve. Eu acho que é mais uma questão de afinidade, né? Então, a gente vê em turmas aí, tanto na faculdade, na residência, não tem muito mulher. Lá, quer ver, lá em Viçosa, a gente agora 3-3, mas Viçosa ainda é mais equilibrado homem e mulher, né? Você vê que em São Paulo tem muita mulher. Você vai na IPCA, você vai lá, só tem mulher.
fisioterapeuta, quiroprata, clínico, vai fazer radiologia, chega a mulher, vai fazer qualquer outro procedimento à mulher, né? Então, não vejo essa parte de homem e mulher como um problema. Não tem problema nenhum. O problema é de quem vê também. Se você se acha uma oprimida, não se sinta oprimido. Não seja oprimida também. Senão todo mundo vai te oprimir. Exato. Eu ia perguntar Deixa o agora barco correr. uma dica, né, para essas pessoas, né, que têm esse receio, e você já deu a dica, né? Não se sinta oprimida, né? Não se sinta uma minoria, não se sinta uma oprimida. Se você já chega com essa energia, ai, né, coitada de mim, aí não trata mal mesmo. Vai fazendo, nem pensa nisso, pelo amor de Deus. Depende muito de posicionamento, né? Com certeza. Excelente. Postura. Aqui, ó, Netinho Machado Vete perguntando sobre EAD. Para veterinária é complicado, né? Como é que a gente faz as práticas? Né? Você veja, eu dou aula de cirurgia, aí entra a responsabilidade. Olha a responsabilidade de formar um cirurgião. Ah, mas eu vou fazer cirurgia, mas eu não vou fazer cirurgia depois que eu me formar. Mas não importa. O diploma, aqui, ó, a hora que você tiver com o diploma, vai tirar o CRMV, te dá direito a pegar um bisturi e passar na barriga de qualquer bicho. Você tem aqui, ó, eu posso pegar um bisturi e fazer a cirurgia que eu quiser. Não posso permitir isso. Não posso permitir formar uma pessoa que não sabe o mínimo, que eu não tive a oportunidade nem de falar sobre a responsabilidade, asepsia, presencialmente. Eu não me sinto confortável, eu jamais arcaria com a responsabilidade de formar um cirurgião à distância. Não deixo, não. Falei, mas é que eu sempre a pessoa fala, mas nem todo mundo vai ser cirurgião, mas se quiser, tá aqui, ó. Duvido que ela que falta dinheiro não vai castrar um cavalo. Com que proficiência? Anestesiar, morrer é uma vida, pelo amor de Deus, não. Sou totalmente contra. Perfeito, perfeito. É até interessante, né, trazer esse tema, né, que é a responsabilidade, né? E é interessante, né, Bruno? A gente já conversou sobre isso algumas vezes, já tivemos oportunidades de falar sobre a responsabilidade profissional, né, em diferentes áreas, Sim. principalmente no campo e muitas vezes a respeito da área acadêmica. E a responsabilidade, ela vai além das obrigações do que está ali listado no cargo, né? E eu queria saber se você concorda com isso, né? E o que você poderia abordar quanto a isso, né? Quanto a essas responsabilidades, por exemplo, de um professor dentro da academia, né? Que é uma referência, né? É um exemplo para os alunos ali, né? Não, ser professor realmente é muita responsabilidade, né? Eu acho, eu me importo muito com meus alunos. Não estou falando que eu carrego eles, trato como bebês, pelo contrário. É paulada, mas é porque a gente precisa preparar eles para o passo seguinte, né? Chamar a responsabilidade, entender, né? Como eu disse, dou aula de cirurgia, eu sou muito chata por causa disso, né? Porque eu não quero ser responsável, porque depois quem que te formou? Foi a Bruna. Como assim a Bruna? A Bruna deixa você fazer essa porquice, deixa fazer essa palhaçada, né? E isso, para o professor, é um retorno muito legal quando a gente tem esse cuidado e essa preocupação, sabe? Porque você forma pessoas boas, responsáveis, que vão te agradecer depois e que são um reflexo de você. Os alunos são um reflexo de você, os residentes também são reflexos da gente. Então, eu acho isso uma responsabilidade enorme. Os valores que a gente passa ficam impregnados, né? Principalmente o que a gente passa de errado. Você sabe que você pode falar a aula inteira certo, uma coisa errada que você falou, fica, né? E aí vem a humildade de reconhecer. Às vezes eu lembro de alguma coisa que eu falei na aula passada que estava errado, eu corrijo na outra. Ninguém é detentor da verdade, às vezes a gente vai lá e deixa passar, mas é uma responsabilidade muito grande que às vezes as pessoas que entram na docência era o que tinha, né? Talvez não se deem conta, ou só se deem conta depois e não se sintam preparados, né? A mesma coisa a campo, né? Sempre que eu atendo um paciente, é uma responsabilidade brutal. Até hoje eu fico nervosa quando eu vou atender um caso clínico. Eu não sei o que é, se vai dar certo, se vai resolver. A gente pode matar um animal. Quantas vezes a gente vai lá, vai castrar, o animal morre. Pior coisa que tem, né? Então, eu lembro quando eu me formei, a primeira cirurgia que eu fiz na clínica de pequenos lá foi castrar um cachorro. Tecnicamente,
não tem nada mais fácil que castrar o macho, pra falar a verdade, de cirurgia. Só que eu quase morri porque a responsabilidade de entregar esse animal vivo de novo para o proprietário era um peso que eu nunca tinha sentido. Eu nunca tinha sentido. E eu ficava a noite inteira acordada pensando se o cachorro ia estar sangrando, se ia estar tudo certo, se ele ia morrer. Então, a gente tem que trazer isso, não ser mais um, né? Não colocar os pacientes como números, como doenças, conhecer os pacientes. Eu faço questão e ter muito respeito. Sabe? A gente mexe com o que, no caso cirurgia principalmente, o que é mais sagrado do animal, né? Que é a integridade corporal. A gente abre e entra dentro do organismo do animal. Então, é uma responsabilidade muito grande. Tem que ser ao mesmo tempo, é claro, ousado, né? Tem que ter a coragem de fazer, mas e tudo isso vem carregado de muita responsabilidade. E também entra no tema especialista, né? Quando você é especialista, se intitular especialista é algo que traz muita responsabilidade. E por isso que demanda também o tempo, para você conseguir arcar com a responsabilidade de ser especialista. Né? Se a gente vai num médico clínico geral, ok. Se a gente vai num especialista, naquele determinado tema, você espera muito mais. Espera que ele resolva. Muito mais alta. Você cria uma expectativa. Então, a especialidade não é só o quanto você estuda, é quanto você está preparado para aguentar essa pressão, né? Então, é muito mais do que isso. Excelente. Bruna, a Di Leocata aqui perguntando, após a residência e o mestrado, qual foi sua trajetória com grandes animais, né, para compartilhar? E você daria alguma dica para entrar no mercado de grandes animais? Diana, ela lá de Botucatu, né? Ela fez residência lá com a gente. Muita gente boa pessoa demais. Ela é... O que você está fazendo aí, Diana? Manda aí depois também no chat. Depois que eu saí do mestrado, doutorado, ela disse? Isso. Olha, eu saí do doutorado para dar aula, só que eu sempre fiz o mestrado e doutorado trabalhando. Então, eu ficava 2 dias em Botucatu e trabalhava os outros dias, mas porque eu dava conta de fazer isso. Tá? Então, não façam pós-graduação trabalhando se vocês não vão conseguir tocar a pós-graduação, não façam. Tá? Então, eu fazia e sempre estava trabalhando. Né? Mas depois que eu fui para Viçosa, eu já fui direto do doutorado para Viçosa, né? Então não tive esse gap entre doutorado e isso aí. Eu já tinha bem claro para mim que eu queria dar aula. Eu não entrei na residência querendo dar aula, nem querendo fazer pós-graduação. Entrei na residência para aprender a fazer tudo que eu queria. Eu já sabia o que eu queria aprender, mais ou menos, que eu tinha dificuldade para fazer a campo. Queria aprender na residência para voltar a trabalhar. Então, foi uma coisa assim que me pegou de surpresa. Fazer mestrado, doutorado e, no final, na docência, sabe? Uma coisa que eu descobri durante a residência, isso. Então, eu não tive, depois do doutorado, essa experiência de campo, né? Agora, o mercado de grandes animais Eu não estou totalmente inserido, estou na universidade, né? Mas eu acredito muito que a gente que faz o mercado, né? Cada um tem a sua particularidade, tem muito animal, é um mundo saturado, né? Da veterinária, mas que vão para a clínica efetivamente de equinos não são tantos. Né? A gente vê numa turma aí de 60, quantos vão fazer realmente clínica, residência em clínica e cirurgia de grandes animais? São poucos, em comparação, por exemplo, a pequenos animais. Né? Então, eu fico devendo um pouco dessa resposta, mas eu acredito que tem espaço para o bom profissional sempre. Né? Faz diferença. O proprietário nota a diferença do bom profissional. Pode ficar tranquilo. Perfeito. Como vender serviço a campo, é difícil, hein? A gente vai consolidar no mercado. Para se consolidar no mercado é tudo que a gente falou aqui. Responsabilidade, ter uma atitude positiva, ser ético, tudo isso te consolida no mercado, porque você não precisa só do proprietário para te consolidar, você precisa dos seus colegas que te consolidam também no mercado, porque quando eles mostram respeito por você e você por eles, isso transparece para os proprietários. Tá? Pode ficar tranquilo. Excelente. É um conjunto, né, de habilidades e comportamentos. Foi do Leonardo, né? Uhum. Perfeito. A Amanda falando aqui, residência de ruminantes lá na USP eram 5 mulheres e um homem. Tem muita mulher em grandes animais. Tem bastante mesmo. A gente que roda aí, a gente vê, tem muita mulher mesmo. E trabalhando muito bem, com excelentes resultados.
Até porque, assim, qual que era a questão na época? Mas você vai derrubar a vaca. Derrubar a vaca, tem corda para isso, né? Se quiser trabalhar com bovino, tem que saber mexer com corda. Mas a vaca, o boi, ele é mais forte que eu, mais forte que você, homem, mulher. Não tem... É mais forte que todo mundo. Então, não tem diferença. Excelente. Bruna, e a respeito das redes sociais, né? O que você tem a dizer a respeito disso? Uhum. Eu lembro que teve uma pergunta da importância, né, da postagem da rede social. Eu acredito que era isso. Se pode se alavancar carreira, melhorar a parte profissional, eu acho que a rede social não pode ser um início. Ela tem que ser uma consequência, né? Você já faz algo bom e de repente vem a rede social. Agora, o que a gente não pode é usar como muleta, né, de serviços. Muita gente faz a rede social antes de produzir alguma coisa. E isso não é legal. A pessoa com rede social acha que ter seguidores, mas na verdade a pessoa não quer dizer nada. Né? Se você não é alguma coisa ou já produz alguma coisa. Então você tem que ter algo consolidado, ou você tem um hospital e usa. Mas eu acho que não é tudo. Né? Infelizmente, a gente vê pessoas que na verdade a rede social é tudo. E quando você conhece a pessoa, você vê que não é nada daquilo. Nada pior do que isso. Não façam isso. Né? Tem um cartão de visita bonito e, de repente, o conteúdo não existe, né? Não está lá, ou é um conteúdo ruim. Né? Então, é uma responsabilidade também, né? A rede social. Quando você apresenta alguma coisa lá e te leva a um atendimento, te leva a alguma coisa, você precisa ter algo a apresentar tão bom quanto, ou mais, na verdade. O ideal é sempre superar a expectativa, né, quando você vai pessoalmente. Então, muito cuidado com redes sociais, tá? Inclusive para selecionar locais de estágio, hospitais. Ninguém vai colocar a gente chorando porque o cavalo morreu, né? Então, o pessoal coloca o pessoal que é bonito, tá? E não se frustrem achando que dá tudo certo, aquele veterinário ganha muito dinheiro com o hospital, tá tudo, nossa, tudo maravilhoso. Gente, a gente não sabe da vida de ninguém. A gente não sabe da vida de ninguém. Então, não se baseie em rede social, tá? Eu comento muito nesse assunto, Bruno, a respeito de palco versus bastidores, né? Então, nas redes Sim, sociais, a gente vê muito palco da vida das pessoas, né? A gente vê o que elas têm de sim. positivo, o que está dando certo, né? Dependendo da pessoa, né? Às vezes é algo até além da realidade, algo até forçado, né? E acaba não vendo os bastidores, né, das pessoas. Então, a gente acaba não vendo as dificuldades, os tropeços, os erros, né? Porque invariavelmente todo mundo erra, né? Isso é invariável. Então tem que tomar É, bastante cuidado, não tem com que filtrar as certeza. informações, né? É, Com sim. certeza. Sim, tem que saber, não pode ficar louco. O pessoal fica muito louco com isso, depressivo, porque ele consegue, eu não consigo, eu preciso ser. Esquece isso, tá? Mais tranquilidade, né? Ô, Bruna, e dentro É, da responsabilidade, né, que a gente estava conversando aqui, eu acho muito interessante que você tocou num ponto, né, de valores transmitidos para os alunos, né, da uhum, graduação ou pós-graduação, né, os alunos de medicina veterinária. E é muito interessante isso, né? Os professores, eles não só transmitem ou não deveriam só transmitir, né, o conteúdo técnico ali da disciplina, né? Eles acabam transmitindo essência, né, algo a mais, né, para as pessoas, né, de como se comportar, de como agir uhum. frente ao mercado, né? Então existe dentro desse tema de responsabilidade, existe uma responsabilidade muito grande na formação do indivíduo como um todo, né? Como ele vai se comportar, não só a parte técnica, né? Não, com certeza, a gente sempre copia, né? Eu copiei professores e eu sei que os estudantes copiam, para o bem e para o mal. As atitudes, muito mais do que a parte técnica. Então, é isso que eu também tento transmitir, ser uma pessoa correta, uma pessoa sempre limpa, né? Usar uniformes, na parte técnica é isso, os uniformes, técnica, não falar palavrão, não falar gíria. A gente precisa ser isso, eu sempre falo para os residentes também. Eles são espelhos para os estudantes. Então, não adianta cobrar do estudante que vai lá fazer estágio, aula de clínica, no caso de cirurgia, técnica operatória, que eles estejam impecáveis quando você não está. Não adianta. Eles não vão aprender assim. Então, a gente tem que ser um modelo para tudo. Né? Tem que ser.
Então, os residentes são modelos para os estudantes, os professores são grandes modelos, e a gente vê que formam realmente pessoas muito similares. Então, a gente tem que tentar passar esses valores. Eu tento ao máximo possível, claro, ninguém é perfeito, a gente não está todo dia feliz, né? E aí, seja pelo bem ou pelo mal, a gente precisa passar valores. Eu digo pelo mal, com broncas, não é para passar a mão só na cabeça, né? Como eu disse, eu não sou uma passadora de mão na cabeça, mas tem que dar um direcionamento, é obrigação. É obrigação ter uma postura adequada e direcionar a vida dos alunos. Então, todo mundo fala, né, que você lidera pelo exemplo, não pelo... Enfim, essas frases, não sei a frase completa, mas realmente isso é óbvio. Você dá o exemplo, as pessoas se seguem. Né, eu lembro quando eu entrei em Botucatu, isso é claro. Ninguém precisava falar, né, Rodrigo, para estar limpo, de jaleco, de branco, ninguém precisa falar. Estavam todos os professores impecáveis, você tinha que estar à altura. Né? Você tem que estar, chegavam todos muito cedo, você tem que estar lá cedo. Né? Então é o exemplo que sempre guia nessa área, sempre. Com o exemplo acaba se tornando natural, né? Não precisa ser nada imposto, É, cobrado, né? não. Excelente. A pessoa Bruna, sabe que você age assim e pronto. sim. Ô, Bruna, e dentro dessa área da responsabilidade ainda de professores, né, de graduação, Uhum, teve um ponto que a gente comentou a respeito, você mesmo comentou, né, de profissionais que acabam, sai da faculdade, faz residência ou vai direto para o mestrado, né, daí entra no mestrado, uhum, doutorado, pós-doutorado e ingressa numa universidade. uhum. Você comentou a respeito da sua experiência, né, que durante todo esse período você estava trabalhando paralelamente, colocando a mão na Sim, massa lá e ganhando sim. experiência, né? O que você daria de dica, né? Tem muitos alunos de veterinária aqui estudando e certamente, né, uma parte considerável desses alunos pensa na possibilidade de se tornar professores. Então, para esses alunos que Uhum. querem se tornar professores e que estão preocupados em ser bons professores, bons exemplos, o que você daria de dica? Seria conciliar a parte prática com toda essa esteira, né, de quando o aluno ele entra numa esteira, ele sai da graduação, daí já entra na É, residência, ou vai sim, direto para o mestrado, daí sai do mestrado direto para o doutorado, doutorado direto para o pós-doutorado, e aí já passa num concurso e tá dando aula, sim. né, na frente de todo mundo, né? E a experiência prática? Ah, é fundamental, Rodrigo. Se fosse para repetir o que está escrito no livro, não precisa de professor. Se é para falar o que está no livro, tanto faz, né? É para passar a sua experiência. O professor é que a gente está falando tudo até agora, é postura. Uma pessoa que nunca fez faculdade, normalmente os professores são meio maltrapilhos, já viu? Porque o acadêmico não se importa com a imagem, né? Ele está acima, né, da imagem, de estar bem vestido, de passar uma aparência, por exemplo, para o criador, para o paciente, então, para o proprietário, mas quem está a campo precisa. Você não vai chegar. Eu lembro sempre o exemplo de All-Star, né, branco para atender um bovino. Por mais que você goste de usar um All-Star branco, você não vai atender bovino de All-Star branco. Tem Não toda vai dar uma, não muito certo, adianta, tem né? toda uma roupa. Você não vai atender, você não vai atender na hípica de chapéu de cowboy. Mas você pode atender um quarto de milha, né, num rancho, com seu chapéu lá, com boné. São ambientes, você tem que se adequar ao ambiente. Não adianta você achar que alguém te deve alguma coisa, não, você que deve, você deve se adequar ao ambiente que você precisa trabalhar, né? E isso faz muita falta aos professores, isso é uma coisa. Outra é saber as pequenas dificuldades do dia a dia, né? O pulo do gato, é igual eu falei do meu professor de cirurgia, do Jorge, que ensinava como falar com o proprietário. É só quem trabalha, ele também trabalhava, é só quem trabalha sabe a importância de falar com o proprietário de maneira adequada, né? De tratar bem esse proprietário, claro, não um exagero, mas saber como lidar, né? Saber como cobrar, quais são as maiores dificuldades. É uma pergunta que meus alunos sempre falam: e quanto custa uma cirurgia dessa? Né? Por quê? Por que fazer assim? E eu tenho também a experiência de falar que eles, por exemplo, podem fazer a cirurgia a campo, como se estivesse fazendo dentro do centro cirúrgico. É totalmente factível ser tão limpo quanto, com os mesmos materiais, o custo do material. Porque eu me atento a isso, eu sei que isso é importante. E talvez se eu tivesse feito graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, não soubesse. Não soubesse da importância de saber o custo das coisas. Né? Qual é o pulo do gato para o estudante. Eu lembro que no meu
no meu concurso em Viçosa, eu tive que fazer uma cirurgia, foi uma cirurgia mesmo. Tinha uma vaca e tinha que fazer uma desmotomia de patelar. Tinha que fazer. E eu suturei a pele, eu falei que poderia suturar, por exemplo, um animal que fosse a campo, Nelore, um animal mais arredio, que fica solto, poderia fazer com fio absorvido, né? E aí o professor falou, mas isso não tá no livro, isso não pode, porque não tá. Eu falei, se fosse para entrar, ser professora para falar só o que está no livro, nem precisa me chamar. Porque não é para isso. É o além, é uma coisa além do livro, né? E depois eles entram nos livros. Então, tem que ter experiência. A experiência de vida é o que marca o aluno. E se você quer ser professor e quer marcar os seus alunos, você tem que transmitir a sua experiência, sem dúvida. Excelente, excelente. Baita dica que faz toda a diferença, não só para a pessoa, né, que está ouvindo, que quer se tornar um professor, mas para todos os alunos que passarem por esses professores depois lá na frente, né? Com certeza. A gente tem uma aqui dúvida tem uma pergunta, aqui da... Deixa Pode eu só falar falar, aqui pode falar. do Douglas Couto, porque ele já tinha colocado na outra live essa aqui. Perfeito. Ele perguntou qual foi o fator determinante que a fez se tornar a profissional referência que hoje é em equinos. Eu faço o que eu gosto. Eu estudo, faço o que eu gosto. E, é claro, são os paradigmas que a gente falou: ética, respeito, profissionalismo, responsabilidade. Né? Então, falar referência também, não deixo, não me acho também referência, eu faço o que eu gosto. Né? Eu gosto de ser professora, eu gosto de ensinar, eu gosto de atender, eu gosto de fazer tudo. E quando eu consigo mesclar essas duas coisas, fica perfeito para mim. Aí eu fico feliz, todo mundo fica feliz, né? Vira um ciclo virtuoso, né, Bruna? Quando a Sim, pessoa com faz o que certeza. não gosta, acaba gerando uma desmotivação muito grande e, naturalmente, os resultados são ruins, né? E aí, com resultados ruins, a pessoa se desanima ainda mais, desmotiva ainda mais e vira um ciclo sim. ruim, né? Vicioso. A gente tem uma pergunta Porque, aqui por exemplo, também. mesmo quando. Desculpa, Perdão, quando dá pode errado, falar. eu fico curiosa, por que deu errado? Sabe? Não é uma coisa que eu vejo como uma derrota. Puta, eu quero saber mais. Por quê? Como é que eu faço para não dar errado na próxima vez? Eu vou nesse animal, mas vamos tentar outra coisa. Me motiva, sabe? Essas pequenas coisinhas que a gente não consegue pegar. Eu sou curiosa, gosto de estudar. Eu acho que é isso na vida, né? Mas desculpa te cortar. Imagina que é isso. A gente tem uma pergunta aqui da Maria Carol, se eu não me engano, ela colocou na live passada também, acabei não conseguindo trazer para cá. Ela perguntou como é a oferta de concursos na área de clínica e cirurgia de grandes animais, no caso do profissional que quer seguir a área acadêmica. Entendo que provavelmente É. ela esteja na graduação e pretende se tornar uma professora. Então, como que é essa oferta de concursos, na sua percepção? O número de vagas na cadeira é mais ou menos fixo, né, nas universidades. Difícil criar novas vagas. Mas é dos concursos, principalmente cirurgia. Né? Cirurgia de grandes animais é dos concursos menos concorridos na área. Não tem muita gente que trabalha na área de cirurgia de grandes animais que quer ser docente. Né? Você é um bom cirurgião, você vai lá, abre seu hospital. Né? A maioria vai para a prática privada. Então, são concursos pouco concorridos, isso eu posso te dizer. Né? Não que são fáceis, né? Se tiver um contra você já é difícil, mas são dos menos concorridos, porque é uma área que não gera muitos profissionais que querem ir para o meio acadêmico. Né? Excelente, excelente. Comparado com outros, então, a concorrência é menor, né? Não que Não. seja Você fácil. pegar cirurgia de pequenos, Cirurgia de pequenos, nossa, tem muita gente. Muita. Perfeito. E tem mais uma pergunta aqui, Bruna, que é do Netinho Machado Vete. Bruna, você disse sobre as especializações. Qual a sua opinião sobre CRMV, CFMV não reconhecer muitos desses institutos? Olha, tem as regras, né? E se a pessoa não se adequa às regras, as regras não devem ser reconhecidas. E não precisa de muito para ser reconhecido, sabe? Então, tem que ficar de olho, tá? Porque não precisa de muito para ser reconhecido pelo CFMV. Não precisa. Então, se não está sendo reconhecido, tem alguma coisa errada. Fica de olho. Sinal de alerta. Sinal de alerta, porque não é fácil. É relativamente Perfeito. fácil. Você quer tocar mais algumas perguntas que estão com você aí, Bruna?
Eu tô vendo aqui mais um pessoal, tem o Railson, tá em todas, né, Railson? Railson tomou muita bronca de mim aqui na residência, ele fica participando. E tem a Bruna é professora hoje, foi minha residente também, gosto muito dela, ela tá aqui participando desde o início, mandar só um beijo para ela. Tem uma pergunta técnica aqui, gente, mas vamos deixar as técnicas para um outro momento, né? Mas acho que aqui das perguntas, as minhas aqui foram já. Perfeito. Maravilha. Bruna, até por toda essa sua preocupação, né, com essa responsabilidade que você frisou várias vezes, né, que você tem em transmitir o conhecimento, em transmitir valores além de disciplina, né, transmitir Uhum. todo esse conhecimento além da veterinária técnica, você criou a Axial Júnior. E eu acho que é um Isso. ponto importante, né, e super interessante de ser falado aqui, porque particularmente eu observo que existe uma relação muito forte sua com o Axial Júnior e com todos os alunos que estão lá dentro. É, a gente fala que o olho brilha, né? Então, quando eu converso com você a respeito do Axial Júnior, eu vejo os olhos brilhando. Então, É. eu gostaria muito que você trouxesse, né, para a gente do que se trata o Axial Júnior, até para todo mundo ficar Uhum. na mesma página e falar quais foram e são os principais motivos para você ter criado a Axial Júnior e os principais objetivos. A Axel Júnior veio num formato de liga acadêmica, né? Infelizmente é um formato que não é reconhecido na UFV, então na verdade a gente está irregular até hoje, né? Mas a minha ideia, independente do nome, era pegar os meus ideais, o que eu acho de ideal na formação, como eu acho que deveria ser a formação do estudante, e botar em prática, né? Como deveria ser, porque é muito engessado, né, o sistema de ensino dentro de uma universidade, principalmente numa pública. Então, eu gostaria, o que eu achava que faltava, né? Então, e pegando na minha área de atuação, que eu gosto, que é ortopedia equina, como deveria sair um profissional, que hoje em dia não sai mais, deveriam sair, sabendo, né? Então, eu pensei nisso, nesses valores, né? Inclusive, na Axial Júnior não é só a parte técnica, é também toda a parte de valores, de iniciativa, o lema da Axial Júnior é tome as rédeas do seu próprio conhecimento, eles estudarem por si, né? Então eu interfiro muito pouco, é só uma orientação mesmo, e eles vão fazendo tudo por conta própria, e colocar alunos de diversos anos trabalhando junto. Então tem desde estudantes do primeiro ano até estudantes do último ano, trabalhando juntos para formar a prática dentro da ortopedia equina. E é claro que no final vem muito mais. Então eles trabalham com peças anatômicas, a gente não começou ainda com a parte de exame clínico, mas a minha ideia é que eles aprendessem a fazer efetivamente o exame clínico, porque examinar claudicação com anatomia você faz 80% do trabalho. Só sabendo anatomia, sabendo mais nada. Você já consegue chegar em 80% do caminho. Então, entender que anatomia é a base de tudo, ultrassom é anatomia, raio-x é anatomia, e eles formarem um grupo, né? E realmente eles formaram um grupo muito unido lá na Axial Júnior, e isso, tentando transmitir de uma maneira do que eu acho ideal de aprendizado dentro, né, da ortopedia equina, mas como fica não como base, né, mas fica à frente, mas o que vem atrás é muito mais. Responsabilidade, né, eles têm que estar sempre bem vestidos, limpos, educados, uniformizados. Então, eu queria que eles fossem pessoas diferenciadas dentro da veterinária, como pessoas, sabe? Como pessoas. E tem vários lá, claro, dentro do montante aí de 20, 30, sempre tem alguns que não se adequam, ou não é a ortopedia muito cedo para decidir, mas espero que eles levem esses valores, essa amizade para eles, né? Então, é um ideal que eu ainda estou criando e está amadurecendo ainda. É uma ideia de levar para os estudantes de graduação para eles serem mais independentes nessa parte de ortopedia, né, equina. E em tudo isso que a gente falou, por consequência, né, transmissão de valores entre eles e eu para eles. Excelente, Bruno. Fiz questão de comentar desse projeto, né, dessa ação sua, porque realmente a gente observa, né, de fora, e eu já tive a oportunidade de ter contato com pessoas, né, do Axial Júnior, e a gente nota claramente esse senso de responsabilidade, né? Então é muito interessante essa formação do profissional, né? Já está preparando ele para o mercado como um profissional diferenciado, realmente, né? Então, parabéns por essa ação, sinceramente.
Eu sempre faço analogia, que até no Instagram eu coloquei lá da caixa, né, de veterinário. E essa é uma analogia que eu levei para eles também, forte, que quando eu comecei a fazer semiologia, eu comprei uma caixa de plástico, igual do professor. E aí fui enchendo ela, né? Fui enchendo essa caixa, com lâmina, no começou com as coisas de anatomia. Então essa caixa não é só uma caixa, tem muito significado essa caixa de veterinário, né? Que vai crescendo junto com você e que hoje, por exemplo, minha caixa é totalmente voltada para a coluna, é uma caixa muito específica e ela diz o que você é. Então, essa é uma analogia que eu gosto bastante. Até tem um story sobre essa história da caixa. E eu tento levar essa visão de profissão para eles. Sabe? Eu tento levar isso aí. Mas está Excelente. Inclusive, amadurecendo. eu até aproveito, quem não segue ainda a doutora Bruna, aconselho fortemente, se você é aluno de veterinária, aconselho fortemente que siga, né, @axialvet, né, Bruna? Isso, @AxialVet. Perfeito, porque tem É muito legal. aprendizado ali, além da parte técnica, sem sombra de dúvida, tem muito a aprender. Com Bruna, tem um certeza. comentário aqui do Fred É. X, que achei ótimo ele ter trazido esse assunto. Obrigado, Fred, pelo comentário. Ele colocou, seria legal um comentário sobre o senso de urgência das gerações mais novas. Então, você repara isso muito claramente ao longo do passado do tempo, aí, você acompanhando as turmas de graduação, o que Uhum. isso influencia atualmente nessas pessoas? A influência é que a pessoa não sai do lugar, eu vejo por mim mesmo. Quando a gente entra nesse senso de urgência, a gente não consegue fazer nada. Nada, nada, nada. É muita informação ao mesmo tempo. Então, acho que a gente precisa de um pouco de foco e, como eu disse, vou entrar novamente e falar e fazer outra coisa da vida. Ler, parar, tem que parar, ler um livro. Eu me policiei muito cedo, Rodrigo, a não fazer algumas coisas fora do horário, sabe? Nem por isso eu deixei de, posso falar que cheguei em algum lugar e estar aqui onde eu estou hoje comigo, trabalhando, estou aqui fazendo a live, tendo o prazer de fazer live com você, mesmo sem trabalhar depois das 6 horas da tarde, né? de, não, de me policiar a esse ponto, não trabalhar em casa. Então, acho que as pessoas elas deveriam focar, sabe? Esquecer um pouco. A rede social atrapalha muito nesse sentido, né? De ver as pessoas já com sucesso, mas você não sabe o caminho que elas percorreram, quanto tempo demorou. Então, a pressa é desnecessária. Eu acho que você viver a vida, viver outras coisas, viajar, ter experiências fora, só agregam. Nenhum tempo é perdido. O único tempo perdido é ficar olhando a vida dos outros. É o único tempo perdido. Então, esse senso de urgência vem disso. E a gente acaba ficando paralisado quando está nessa situação. E aí eu gosto de falar para os alunos que eu gosto de tranquilizá-los. Que tudo que eu fiz, tudo que eu tive na vida caiu no meu colo. De certa forma é verdade. Eu passei na residência, que era o meu grande marco. Eu só prestei em Botucatu, para mim só interessava passar lá. Aí caiu o mestrado no meu colo, aí caiu o tema, coluna, então, no meu colo. Aí depois já veio o doutorado. Durante o doutorado veio o concurso, eu passei. Foi acontecendo, sabe? Foi acontecendo. Fala que nunca tive nenhum estresse. Não sou hippie, não, né, zen, não sou. Né? Sou estressada, tenho os problemas que todo mundo tem. Mas, quanto mais tranquilo eu tô, mais as coisas acontecem. Pode prestar atenção, vocês, então, é uma lição, quando vocês estão tranquilos, não vagabundeando, né? Tranquilos, as coisas acontecem mais fácil. Mente serena, né, Bruna? Produz muito Ah, mais, né? olha aqui, ó. Ó, temos visitantes ilustres aqui, hein, ó. A professora Raquel, lá da Ah, que USP, Raquel legal. Bacarin. Muito Ela bem-vinda, veio falar, professora. Raquel, falta no Brasil, se falta no Brasil uma certificação tipo um board, né, em medicina equina, parecido com os Estados Unidos. Eu acho que seria totalmente necessário, né, ser especialista, para se tornar especialista tem uma prova. Tem a de cirurgia, né, mas ela é super pouco divulgada, não sei se ela está tão forte assim, eu mesmo não tenho, né, o título de especialista em cirurgia, não fiz a prova, mas acho que deveria ter sim, seria muito legal, saudável, é legal para a pessoa, precisa estudar, precisa ter uma vivência na área, e aí você ganha a certificação, e aí você pode dizer que você é certificado para esse board. Eu acho que deveria ter sim, 100%. Temos também Tenório, né? Tenório, ele, aliás, é um grande contribuidor da Axel Júnior, né? O Tenório, ele deu um curso lá para os meninos, foi fantástico, se deslocou até Viçosa, não é fácil, eu sei,
né? Então, só agradeço. Ele é sempre bom ver o Tenório, um beijão. Estradinha desafiadora até, Viçosa, né, Bruna? Não é fácil, não é para amadores, não. Alfredo também. E aí, Alfredo, beijão, pessoal da Que Proecos, todo legal. mundo que tá trabalhando. Deixa lá o pessoal trabalhando e vem aqui assistir a live. É isso mesmo. Desce o pau. Legal demais, sejam muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Ô, Bruna, nesse ponto que você comentou, né, enquanto você está procurando outras perguntas aí, vamos pegando as perguntas mesmo. Um outro ponto que você comentou, né, você falou das pessoas terem mais foco, né, no agora, né, ficam se preocupando muito com a vida dos outros, né, e uma coisa que eu reparo particularmente, né, bastante, é que é muito comum para essa geração, né, ainda na linha do que o Fred colocou no comentário, é muito comum ficar com a cabeça em outro lugar, né, e não no aqui e agora, né, e aí existe um prejuízo muito grande, porque além de ter um aumento do nível de ansiedade, estresse, redução dos resultados por esse estresse, além disso, a pessoa acaba não aproveitando as oportunidades que ela tem de aprendizado, né, de agregar para a sua vida naqueles exatos momentos, né? Ficam com a cabeça em outros lugares, né? Sim, a pessoa não se foca e está sempre cansada. Sempre cansada. Então, eu acho que as pessoas deveriam se dedicar a atividades que quisessem estar no presente. E é por isso, eu sou a grande defensora do exercício físico, que o exercício ele é um tratamento para isso. Porque não tem onde você... Se você fizer um exercício intenso, não tem como estar em outro lugar. Né? Você só pode estar lá. Então, por isso que acalma. É a mesma coisa também a leitura. Né? A leitura, não veterinária, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vai ler alguma outra coisa que acalma, a gente para. Né? Se eu pego um livro, eu já perdi o ônibus, sabia, Rodrigo? Lá de Botucatu para Piracicaba. Na minha frente, o ônibus chegou. Eu estava lendo, o ônibus chegou, foi embora e eu não vi. Então a gente sai da eu sou muito concentrada. Eu sou muito concentrada. Então é uma coisa que me tira assim, do sério. Eu lembro também quando eu estava imprimindo minha tese de mestrado, aí eu estava imprimindo na sala da professora Annalise, porque ela tinha impressora colorida. E ela chegou lá, eu estava lendo Agatha Christie, né? Um livrinho. Eu falei, na hora do almoço eu gostava de ler. Eu falei, não acredito que você tá lendo de novo. Eu falei, não, mas isso aqui é para acalmar. É um livro para relaxar. Né? Então, é uma coisa que acalma, te tira. Você não ia ficar olhando para a impressora, estressada, porque está demorando. Então, eu fiquei lendo. Né? Então, se dedicar a atividades que te coloquem no presente. Né? Senão, você nunca está pensando. Está sempre pensando, e aí? E depois? E depois? Né? Eu não consigo pensar em mais de uma coisa, fazer uma coisa e pensar em outra. Né? Não consigo. Eu tenho essa dificuldade. Aqui, ó, o Tenório também falou, ó, mar calmo nunca produz bom marinheiro. Seleciona, né? Que aí ou é bom marinheiro ou cai no mar e morre. Nunca é fácil. Né? Falar, deu tudo certo, isso não existe, tá, gente? Se alguém falou que deu tudo certo, quando eu falo que para mim caiu tudo no colo, deu tudo certo, é porque as coisas boas ficaram mais marcadas do que as coisas ruins. É claro que teve coisa ruim. Né? Eu passava final de mês com pão e queijo. O que se importa? Eu estava feliz que eu estava na residência, sabe? Tem dificuldade, não tem dinheiro, isso é tranquilo, não tem o que comer. Faz parte do processo, né, quando eu dei Bruno? aula em Botucatu, professora substituta, eu ganhava R$ 1.200 por mês. Eu saí de ganhar 8 mil para ganhar 2,5. Nossa, é só dívida e miojo. Vivi um ano a miojo. Né? O que você vai falar? Vou te falar que eu já passei mês à base de macarrão também. Eu sei do que você está falando. E faz parte, né, Bruno? Faz parte, tudo agrega, né? Faz Depende só de como a pessoa percebe essas coisas, né? Eu sou muito grato por esses momentos. Aprendi muito. Pois é. E tem que saber aprender com os dois. Que isso eu falei, é muito importante também aprender com os acertos, sabe? Ser crítico na hora do acerto. Porque muitas vezes na hora que a gente acerta, a gente fala, é isso aí, perfeito, né? Então, você aprender a aprender com os acertos. Deu certo, mas, né, o que poderia ter sido melhor? Sempre assim, tem vários casos clínicos meus antigos que eu falo, nossa, deu certo, que eu falo, mas eu deixei passar isso. Nos próximos, né, ou, porque casos antigos mesmo, né, às vezes vou montar uma aula, no próximo eu gostaria de não deixar isso para trás. Então, aprender tanto com acerto quanto com erro. Os dois são importantes. Tá sempre aprendendo, né? Bruna, tem um comentário aqui do Dr. Giovanni Olivo.
grande amigo e parceirão. Ele está perguntando aqui, doutora Bruna, qual foi o principal desafio que você encarou no meio acadêmico e a campo? E aí depois ele faz a pergunta para mim também de desafio. Mas se puder responder ele primeiro, maior desafio que encarou no meio acadêmico e a campo? A campo, eu já falei, foi aprender a cobrar, porque eu acho que eu nunca realmente aprendi, né, a formar o valor, não é fácil. Essa parte que é o extracurricular, né, que até a gente falou na outra live, é cobrar, conversar com o proprietário, essa foi a parte mais difícil. No meio acadêmico é a burocracia. Nossa Senhora, nossa, o que a gente menos faz é dar aula, menos faz, é muito administrativo. Essa é a pior parte, escrever processo, montar processo, nossa, isso é horroroso, né? Então, essa é a parte mais difícil da academia para mim. E lá em Viçosa é uma universidade pequena, o departamento é pequeno, então a gente faz tudo. Desde fluxograma para descarte de carcaça, eu já tive que fazer, então isso é uma coisa que me toma muito tempo e que eu até hoje acho muito difícil no meio acadêmico, é a parte fora da aula, fora da aula. Que a maioria das pessoas acabam nem vendo, né? Não. E ele perguntou aqui também, doutor Rodrigo, qual foi o seu principal desafio na relação interpessoal no mercado equestre? Bom, o principal desafio, Giovanni, é que tem muita gente de muito jeito diferente, né? E usualmente a gente não aprende, né, durante a graduação, como se comunicar melhor, né? E parte da comunicação vem da interpretação, né, de você identificar qual que é o perfil, né, daquelas pessoas com quem você está se relacionando. Então, quando eu entrei na área comercial, eu apanhei bastante disso, né? Eu me comunicava da mesma forma com todas as pessoas e não entendia por que com algumas dava certo e com outras dava muito errado. Então, depois de aprender, estudar bastante a respeito de perfis comportamentais, utilizar ferramentas para poder conseguir identificar, né, como que é cada pessoa, como que elas se comportam, como que elas se comunicam e gostam de receber informações, aí a gente vai aprendendo, né, como se comunicar de forma mais assertiva. E o resultado é bem gratificante, assim. Mas é o principal desafio, na minha opinião, nesse relacionamento é a comunicação com os diferentes perfis. Legal. Maravilha. Você Bruna, sabe que eu temos estava mais pensando aqui perguntas? Eu queria só fazer um comentário de uma coisa que eu estava pensando aqui, que até mostrando de uma forma prática, né, a influência da parte que não é prática, a influência da personalidade, de passar o caráter, respeito para os alunos, né? E isso, dentro de uma instituição ou dentro do hospital, forma um ambiente comum, né? E eu acho que a gente sente, você também fez lá em Botucatu, a gente já tem afinidade. Imediatamente, às vezes você não conhece a pessoa, o fato de ela ter passado pela instituição e ter sido formada lá, tem um perfil característico, você já tem uma afinidade quase que imediata. Você reconhece, não é? Você não acha? Com certeza absoluta. Você vê uma afinidade, você vê algo familiar na pessoa. Né? Isso é muito vocês podem interessante. testar. Principalmente na residência, que é a forja, né? Mas você vê, é interessante, você vê a pessoa se você reconhece algo familiar nela, porque ela veio do mesmo lugar. Então, eu acho que mostrando a influência do ambiente. Muito legal você ter comentado isso, Bruna, porque isso daí é uma das coisas que a gente estuda dentro da programação neurolinguística, né? Para poder fazer o que a gente chama de rapport, né? O rapport seria a conexão. Legal. E o rapport que é mais amplamente divulgado é o rapport de movimentos, gestos, né? Então, se fala muito, a pessoa está inclinada para o lado, você inclina também, para poder ter um espelhamento. A gente já fala do rapport de espelhamento. E uma das formas de fazer rapport é essa que você trouxe, que a gente chama de rapport de mapa de mundo. Ou seja, se eu tenho alguma conexão na minha experiência, na minha história com a outra pessoa, se eu trago essa conexão, se eu trago essa informação, eu já crio naturalmente, já tendo a criar naturalmente uma conexão. Então, dentro das escolas, né, comercial, né, da área comercial, até se fala nisso, né, de você buscar pontos em comum com as pessoas com quem você vai negociar, com quem você vai tratar, né? Então, das mais diversas áreas, seja do esporte que ele gosta, seja do clube que ele gosta de futebol, enfim, de onde ele estudou, qual cidade que ele morou. Então, às vezes, por exemplo, eu sou capixaba, né? Se eu encontro alguém
que é do Espírito Santo, uma das primeiras coisas que eu vou falar, falei assim, poxa, que legal encontrar com você conterrâneo, eu sou de Vitória. Então, isso já gera uma conexão. Espetacular técnica para gerar conexão, Bruna. Ah, legal, interessante. Interessante, é bom, né? É bom que aprendendo que tem até uma teoria sistemática sobre, é legal. O principal é colocar na prática. Pois é, já dá para colocar. Vou testar. Excelente. Bruna, temos mais comentários aí, mais perguntas? Não, aqui eu acredito que perguntas não tem mais. Não tem mais, não. Só uma pessoa falando aqui, a Tereza, queria mandar um beijo para a Tereza também, que está assistindo aqui, Tereza Souto. Excelente, trabalha com dor, anestesia, adoro ela. Ela e o Edson, mandar um beijo para os dois. Só presenças ilustres aqui. Espetacular, muito bom. André Lang, também lá de Viçosa, ele se formou lá próximo a mim. É legal. André Lang, eu tive a oportunidade de conversar com ele já anteriormente. Foi, né? Não presencialmente, mas já me contactei com ele. Bruno, eu gostaria de saber se você tem mais algum assunto que você gostaria de trazer para colocar, ou pelo menos queria pedir para você, se você colocou muito conhecimento aqui, mas eu gostaria muito de pedir para você falar de uma forma breve, assim, um conselho para o pessoal que está na universidade ou recém-formado e que está super preocupado em entrar e fazer um bom trabalho. Qual que é o seu conselho para ele? Você deu muitos conselhos aqui, mas o principal conselho, qual que seria? Ixi, conselho é aquilo lá, né? Se fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Vamos chamar de dica, então. Nossa. Façam as perguntas certas. Excelente. Façam as perguntas certas. É aquilo lá que eu falei do estudante. Vê uma aula. E se fosse eu? Se coloca no lugar. Você vê um profissional fazendo alguma coisa legal. E se fosse eu? E aí entra um pouco também na ética. Fulano fez tal coisa. Será que se eu não estivesse no lugar dele, faria a mesma coisa? Então, façam as perguntas certas. E eu acho que isso ajuda muito. E façam as perguntas. Não tenho certeza de nada. Eu não tenho certeza de nada. Não tenho certeza. Certeza é um inimigo. Então, façam perguntas e façam as perguntas certas. Acho que seria essa aí. Se der certo, eu vou cobrar. É isso aí, método Bruno Fonseca, isso aí. Ó, Luciana aqui dizendo, quero agradecer a VetNew pela parceria e a oportunidade de assistir uma live tão gostosa de escutar. Poxa, que legal, ficamos muito felizes de saber que a live está gostosa para você assistir aí, tá ok? Tem mais uma pergunta que chegou aqui agora, Débora Del Pupo. Doutor Rodrigo, falando de conselhos, o que você não repetiria na sua trajetória profissional? Nossa, excelente pergunta. Tenho o maior prazer de responder. Não tem nada que eu faria diferente, porque eu acredito muito que todas as decisões que nós tomamos em determinadas circunstâncias são decisões baseadas no que a gente tem de recurso naquele momento para tomar. Então, e todos os erros, todos os tropeços que aconteceram e acontecem, né, todos os desafios, dificuldades, agregaram muito para mim, assim como todos os sucessos, assim como a Bruna trouxe. Então, sinceramente, não mudaria a minha trajetória. Sou muito feliz e satisfeito com tudo que eu consegui agregar até hoje, sendo muito sincero. Mas concorda, não Bruna? Tem como a gente julgar o passado, não tem como. Hoje a gente sabe melhor. Então, a gente com certeza fez o que a gente podia de melhor na época. Que Exato. Fosse ontem. Hoje a gente sabe mais que ontem. Se pensar então no passado distante, nossa senhora, com 20 anos, cabecinha, né? As decisões até que foram ótimas. É isso aí. Se eu fosse hoje lá, eu seria uma pessoa de 40 anos, não uma de 20. Então, não tem arrependimento, não. A gente faz sempre o melhor da agora, época. Né? A gente faz o melhor que era melhor na época, é a vida. Maravilha. Bruna, queria te agradecer imensamente por essa oportunidade que você nos deu aqui, aceitou o nosso convite para poder participar dessa live. Espetacular, sinceramente dá vontade de a gente continuar conversando ao longo da noite inteira. Eu já gosto de um bom papo, mas de verdade, quero te agradecer muito por estar junto aqui com a gente. Nós, a VetNew, admiramos você enquanto profissional, enquanto pessoa.
temos um carinho por você, não à toa te convidamos para estar aqui. Então, muito obrigado. Imagina, Rodrigo, eu que agradeço. Eu deveria realmente chamar, sei lá, Boteco da VetNew, que foi uma conversa gostosa mesmo. E fico muito, muito, muito feliz com o convite. Eu também, nossa, adoro vocês. Eu falei, a maioria eu conheço, alguns eu conheci, dei aula, né? Para Carol eu dei aula, então tenho uma relação antiga com vocês aí da RedNew. Então é só agradecer, foi uma delícia mesmo. Eu gosto de falar, se deixar, ainda mais quando é para falar assim, assunto não técnico, a gente vai embora, né? Então, muito, muito obrigado pelo convite, por ter me dado essa oportunidade. Obrigado a todos que assistiram, mandaram perguntas. Né? A gente deu quase todas aqui, né? O pessoal vai mandando umas de gargalo, mas muito obrigado mesmo. Espero que a gente pode conversar de novo quando vocês quiserem. É sempre um prazer. Excelente, Bruno. Mais uma vez, muito obrigado. Gratidão a todos que acompanharam a gente aqui. Buscamos ao máximo responder todas as perguntas, fazer essa conexão com vocês. Espero que tenhamos atendido. E é isso aí. Estamos encerrando a live aqui. Esperamos vocês nas próximas lives da VetNew. Bruna, obrigado e um abraço. Um abraço, Rodrigo. Beijo para todo mundo.